Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: "Segue-me." Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José." Natanael disse: "De Nazaré pode sair coisa boa?" Filipe respondeu: "Vem ver." Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: "Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás." E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos 3 epifanias do Senhor. A primeira, ela é contemplada diante daquilo que é a meditação da Sagrada Escritura. Porque veja que Filipe, quando anuncia Jesus Cristo a Natanael, ele diz que encontraram aquele que Moisés escreveu na lei e também os profetas. Veja que em Jesus Cristo se manifesta ou se realiza aquilo que foi profetizado na antiguidade. Essa é uma das manifestações, uma das epifanias do Senhor, que se dá através da meditação da Palavra de Deus. Porque quanto mais nós meditamos a Palavra de Deus, mais nós encontramos em Jesus Cristo o verdadeiro sentido da nossa vida. Depois, a segunda manifestação, a segunda epifania, se dá naquilo que é a relação de Jesus Cristo com Natanael. Porque Jesus ele vai elogiar: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael vai perguntar a Jesus: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Veja que Jesus revela algo a Natanael. Jesus ele fala uma coisa que provavelmente Natanael mantinha no escondido. E é claro que aqui nós temos a figura da figueira. Se nós olharmos bem, essa passagem ela tem uma relação com o livro do Gênesis, porque depois do pecado, o ser humano fez tangas de folhas de figueira para cobrir as suas partes íntimas. Ou seja, aquilo que causava vergonha foi escondido com as folhas da figueira. Assim também aqui, Natanael estava debaixo da figueira, ou seja, estava se escondendo de alguma coisa. Jesus, ele revela a Natanael, talvez a sua fraqueza, aquilo que era a sua dificuldade, ou aquilo que, de repente, possa até ser um vício ou um pecado. E aí nós vemos como que Natanael, ficando admirado, reconhece em Jesus Cristo que ele é o Filho de Deus, o Rei de Israel, aquele que Moisés
e os profetas falaram. Essa é a segunda epifania do Senhor no Evangelho de hoje. Essa epifania onde o próprio Cristo se manifesta como luz, revelando a nós as nossas fraquezas. Porque quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós percebemos as nossas trevas. Quanto mais nós nos aproximamos do perfeito, nós contemplamos a nossa imperfeição. Por isso que essa epifania, ela se dá de forma indireta. Não é Jesus que se manifesta, mas Jesus manifesta em nós aquilo que é a nossa própria verdade, aquilo que é a obra de Deus, mas também aquilo que não faz parte da obra de Deus em nós. A terceira manifestação, a terceira epifania, vem através daquilo que é a contemplação dos mistérios divinos. Porque no final do Evangelho Jesus vai dizer: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo nos chama a essa contemplação dos mistérios, essa antecipação da contemplação da glória eterna, da glória futura, essa experiência profunda daquilo que é o contemplar o reino dos céus e de já viver o céu já nesta terra, já viver uma vida eterna começada nesta terra. Essa é uma forma de epifania do Senhor, onde nós temos e crescemos na convicção dessa experiência divina, dessa participação da vida do próprio Deus, onde nós vamos contemplando os mistérios. E aqui nós vemos a figura dos anjos que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Assim também, o anjo é aquele mensageiro, aquele que vem trazer as mensagens de Deus a esta terra, fazer a vontade de Deus. Assim também, quanto mais nós formos capazes de ser dóceis a essa contemplação dos mistérios, esses anjos eles descem e sobem sobre as nossas cabeças, sobre a nossa vida, para que realmente possam manifestar a nós aquilo que o próprio Deus quer revelar a cada um de nós. Por isso que essa é também uma das epifanias do Senhor, que é uma epifania que tem a ver com a vida mística. Por isso que se nós olharmos bem diante do Evangelho de hoje, nós temos ali as 3 vias espirituais. Primeiro, a via iluminativa, que é a contemplação em Jesus Cristo, tudo aquilo que foi dito pelos antigos. Depois, a via purificativa, que é essa via onde nós somos chamados a uma conversão profunda. Mas essa conversão ela só se dá na medida em que nós contemplamos aquilo que em nós precisa ser mudado. E por último, a via unitiva, onde nós vamos adentrando nesse grande mistério de contemplação dos mistérios de Deus, que é sim essa união profunda entre Deus e os homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.